e eu já recebo aqui em nosso estúdio o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Renato Gonçalves. A gente vem acompanhando aqui nos últimos dias, na verdade é uma denúncia recorrente das entidades, que é a falta de repasse de recursos por parte da Prefeitura de Campos, e a gente está buscando entender o que realmente está acontecendo, já que essas entidades são conveniadas e elas obviamente têm direito a receber o repasse. Por exemplo, o Monsenhor Severino, com a matéria que a gente traz hoje, já está aí, ou seja, esse ano ele não recebeu nenhum tipo de repasse. De fato, o que está acontecendo, né? Por exemplo, hoje, quantas entidades estariam conveniadas e teriam direito de receber o repasse? Boa tarde os ouvintes, os telespectadores. Nós temos 9 entidades que firmaram convênio com o Fundo Municipal, e dessas 9, outras 2 entidades firmaram convênio com o Fundo, mas com verbas federais. E o essencial dessa questão, a questão de fundo de toda essa polêmica, é a gente rever o paradigma com que a Prefeitura trata as entidades com quem ela firma convênio. Quando a gente firma convênio, essas entidades não são pedintes, essas entidades não estão fazendo um favor, elas estão prestando um serviço em muitas áreas que a Prefeitura não tem nenhum atendimento. Portanto, a Prefeitura, e a lei permite isso, reconhece isso, porque isso acontece em todo o Brasil. O que a lei diz? Olha, é possível ser feita uma rede, né, de atendimento composta por entidades governamentais e não governamentais. Nós não temos nenhum atendimento em diversas áreas, por exemplo, com crianças portadoras de qualquer tipo de deficiência. Historicamente, quem faz esse atendimento em Campos? Apoia a PAP e a PAI. E a Prefeitura, com isso, se acomodou ao longo dos últimos 20 anos e nunca desenvolveu nenhum tipo de serviço para as famílias e para essas crianças e adolescentes. Historicamente, isso sempre foi prestado por essas entidades. Mas não é por isso, que por esse caráter histórico que essas entidades têm, eu estou citando só na área de deficiência, que você pode fazer dessas entidades pedintes, que você pode fazer gato-sapato dessas entidades. Esse é um atraso histórico, esse é um atraso que é constante, como você disse, né? É recorrente essa queixa das entidades, porém a coisa só vem piorando. Eu disse na segunda-feira, na reunião que a gente teve com as entidades, que o mês da Prefeitura sempre teve 60 dias, mas agora está passando a ter 120, 180, e por aí vai. Então não é possível estabelecer com que eu faça um convênio com você, reconheço a minha incapacidade de atender em determinadas áreas, estabeleço com você um convênio, você contrata pessoal, você compra com fornecedores alimentação, recursos materiais diversos e depois não paga. E depois não recebe para pagar. A Prefeitura não pode continuar mantendo. Esse é um paradigma que tem que ser quebrado. Não importa a polêmica que a gente vai desenvolver daqui a pouco e procurar explicar para o telespectador essa questão dos recursos, o que é recurso federal, o que é recurso municipal e tudo isso, mas não, o centro dessa questão é o respeito a entidades que são sérias, a entidades que estão com suas prestações de conta em dia, a entidades que há décadas prestam serviço nessa cidade, reconhecidamente sérias, e que assumem compromissos e que são desrespeitadas constantemente. Esse ano nós tivemos entidades, por exemplo, no Conselho da Criança, que é um outro fundo, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, uma entidade que concorreu com o seu projeto, foi aprovado e abriu mão de prestar aquele serviço por não querer mais se envolver com essa bagunça, por não querer mais viver nessa pressão que o dirigente de uma entidade é obrigado a viver, tendo os seus funcionários sem salários, os fornecedores cobrando. Tem pessoas que adoeceram nesse processo, nós tivemos dirigentes que infartaram nesse processo, por não conseguir ter preparo emocional de você assumir um compromisso, prestar o serviço e não receber por ele. Isso fica mais surreal numa cidade de 2 bilhões, num orçamento de 2 bilhões, porque se a gente estivesse tratando de municípios que são a grande maioria desse país, com grandes dificuldades econômicas, isso não explicaria, porque se você não tem dinheiro, você não contrata, se você não tem como pagar, você não firma convênio, mas daria um pouco mais de entendimento essa questão. Agora, num município milionário, com orçamento milionário, onde essa verba é discutida no Conselho, enviada para a Câmara dos Vereadores em forma de orçamento, aprovada pela Câmara dos Vereadores, então o desrespeito não é só às entidades. É preciso que nós
ouvintes e telespectadores percebam o alcance disso. O desrespeito disso começa e principalmente a criança, o adolescente e as famílias que são atendidos por todos esses projetos. É o desrespeito à população, que é, ao fim e ao cabo, quem está recebendo menos do que deveria ou está recebendo aquém do que deveria é a população, que é a pessoa que recebe esse serviço. Porém, junto com esse desrespeito à população, vem os órgãos de controle, que são a Câmara Municipal, que aprovou o orçamento, e o Conselho Municipal de Assistência Social, que por lei é o órgão de controle social, de acompanhamento e controle social da política e do orçamento da assistência social. Então, é um conjunto de pessoas desrespeitadas, isso é um paradigma, isso tem reflexo na política de assistência, porque é onde eu sou presidente pela sociedade civil, mas a gente tem notícia disso, de que isso é uma regra no município, isso acontece em outros fundos, isso acontece em outras autarquias, isso acontece em outras fundações, inclusive governamentais. A gente está participando de um processo muito grave. A lei estabelece que o gestor do Fundo da Assistência Social é a senhora secretária de Assistência Social. Que é a Isaura Freire. Atualmente a senhora Isaura Freire. As entidades vão lá, firmam um convênio com o Fundo Municipal, mas quem paga não é ela. Nós estamos há 3 anos em que existe, dentro da Prefeitura, uma forma de organização onde existe um setor da Prefeitura, que é a Controladoria, que é um órgão super poderoso, que define quem recebe e quem não recebe tudo da Prefeitura. Portanto, nós temos uma forma de desrespeitar o organismo legal previsto em leis federais, de forma de organização da Lei da Assistência Social, que define a secretária ou o secretário como gestor do fundo. É ela que assina a despesa, é ela que libera, e não poderia ser nunca um órgão de controle do qual deveria receber somente a prestação de contas. Legislar se está correto, se não está correto, mas a gente tem uma forma de organização do município hoje que ou paralisa o município, que a gente aqui esse programa é testemunha das diversas setores da sociedade de Campos hoje que enfrentam grandes problemas, ou de paralisia, ou de quase que inércia, de andar muito lentamente. A gente pode citar aqui as obras de escolas, as obras de saneamento, diversos setores do município. Os repasses aos hospitais. Os repasses aos hospitais que são do fundo, né, da saúde. Diversos setores da cidade que ou estão paralisados ou caminham muito lentamente. E aí, a resposta a essas questões quase sempre vem em torno de que isso é uma resposta ao que nós tínhamos de corrupção, de que os órgãos de controle hoje agem com mais parcimônia e que por isso as coisas demoram mais. Mas espera lá, só existem 2 situações possíveis, ou é a corrupção ou é a inoperância? Porque não temos como ter... Não pode ser nessa demora toda. Exatamente. 120 dias, 140 dias, 150 dias, como a gente colocou aqui. Isso agora está vindo à tona dentro da discussão das entidades de assistência social conveniadas, essas 9 entidades com serviços, como eu disse, relevantes. Porém, na assistência social como um todo, essa burocracia já vem atrasando o conjunto das políticas de assistência social no município de Campos. Nós temos os equipamentos de assistência social, chamam-se CRAs, que são os centros de referência, que a gente normalmente diz que é a porta de entrada do usuário na assistência social. Ou seja, nós temos 10 CRAs espalhados pelas regiões de Campos, onde qualquer pessoa que requisite serviços da assistência social deve ou deveria procurar esses centros de referência. São os programas tipo Bolsa Família. Exatamente, para todos os programas. Do governo federal e local. E locais, cheque cidadão, para todos os programas, para auxílio funerário, para todos os programas municipais de inscrição para habitação, para todos os programas, as pessoas deveriam e devem procurar o CRAS da sua região. Esses CRAs são regionalizados, temos discussão sobre se estão localizados no melhor território ou não, isso temos discutido, por exemplo, que já foi aprovado e ainda não efetivado o CRAs, por exemplo, da Tapera, Itapera, Ururaí, temos grandes e graves problemas, porém, esses equipamentos se encontram, na sua grande maioria, sem computadores, sem telefone, sem papel, sem impressora. Então, assim, nós temos um problema, não só do ponto de vista, como eu disse, dos convênios, mas do ponto de vista de suprimentos.
As licitações, os pregões, simplesmente não acontecem. Nós estamos agora reprogramando verbas de anos que não conseguiram ser gastas no ano que deveriam ter sido gastas. Ou seja, nós temos em várias rubricas na assistência social de compras de material, de capacitação, de várias rubricas que, por essa burocracia, não conseguem ser gastas integralmente dentro do ano corrente. E agora a gente tem que reprogramar para os anos seguintes, principalmente os recursos de origem federal. Uma grande parcela deles são de recursos do governo anterior, que preferiam não gastar para não ter que prestar conta, mas nós temos recursos dos últimos 3 anos que, por essa dificuldade da máquina andar, simplesmente não estão sendo gastos. Então, na área da assistência social... Mas esses recursos estão dentro do fundo. Isso, dentro do fundo, dentro da rubrica da Secretaria. O que eu estou querendo explicar é que esse problema de financiamento, por exemplo, dos convênios, está por trás de um outro grande problema que cabe ao governo resolver. Caso contrário, vai ter que responder à população nas próximas eleições, que é a dificuldade dessa máquina andar, que é a dificuldade de fazer com que as coisas aconteçam. Nós não podemos admitir que um processo de compra de suprimentos, como é o caso, por exemplo, de suprimentos de informática, em 3 anos, vamos finalizar agora em 2 anos e meio de mandato, ainda não tenha acontecido. Como é possível imaginar uma prefeitura que tem seus equipamentos na área da assistência social que não consegue comprar impressora e tinta de impressora? Porque não se dá os meios para isso. Então, é um problema ainda muito maior do que, ainda que seja muito grave, e é grave, o problema do repasse às entidades, dos convênios, mas ele está por trás de problemas ainda maiores, que é a incapacidade do município de conseguir gastar a verba que tem. Você falou a respeito de 9 entidades, né? Dessas 9, quais teriam direito aos recursos vindos do governo federal? Nós temos 3 entidades habilitadas a permanecer recebendo esses recursos de origem federal, que é a APOI, a PAI e o São José Operário. Por exemplo, a APOI, a gente recebeu a informação que recebeu hoje, acho que o São José do Operário também. O Monsenhor Severino, acho que não recebeu ainda, pela informação que eu tenho. Agora, por que isso? Porque já que é um recurso federal, por que então eles não demoraram tanto tempo para receber? Porque é a prefeitura que fica responsável em repassar esse recurso? Exatamente. Como é estabelecido o financiamento? O governo federal repassa para o governo municipal, que a gente chama de financiamento fundo a fundo, do Fundo Nacional de Assistência para o Fundo Municipal de Assistência Social. E essas entidades passam por um processo de edital do Conselho Municipal de Assistência Social, que define quem vai receber, quem não vai receber essa verba de origem federal. No início do ano foi feito esse processo. Essas 3 entidades apresentaram projetos, foram habilitadas, foram escolhidas, foram aprovadas para receberem. Esse repasse começou a ser feito, continuou a ser feito pelo governo federal, porque ele não foi interrompido em momento nenhum. E o que deveria ser automático, porque não há explicação para que isso seja interrompido, porque a única hipótese de não se pagar a entidade é se o recurso não for depositado, que nunca aconteceu, ou se houver problema de prestação de contas, que também não é o caso. Portanto, o repasse para as entidades deveria ser automático. Entrou um dia na conta do município, entrou no dia seguinte na conta da entidade. Não existe razão. A prefeitura tem como questão de honra, e eu já vi autoridades municipais falando, o pagamento do funcionalismo em dia, porque pega muito mal atrasar salário de funcionário. Tão grave e o compromisso tão importante quanto pagar o funcionalismo em dia é pagar as entidades em dia, porque lá também tem funcionário.